Olá, sejam bem-vindos à Entalks e mais um webinar da Academia Nexus, dedicado a explorar as tendências e as inovações que estão a moldar o setor dos transportes e da logística. Hoje o nosso webinar é sobre a transição para energias limpas e a redução de emissões. Com a crescente pressão para reduzir as emissões de carbono, o setor marítimo enfrenta o desafio urgente de adotar práticas e tecnologias mais sustentáveis. A adoção de novas tendências globais de energia e o desenvolvimento de combustíveis alternativos tornam-se passos essenciais nesta transição para uma operação mais verde. Nesta sessão, iremos abordar as melhores práticas e tecnologias que facilitam esta transição, com o foco nas regulamentações ambientais que impulsionam o uso de energias limpas no setor marítimo e portuário. Hoje contamos com a presença de Fernando Grilo, da White4, que partilhará connosco a sua perspectiva sobre as alternativas energéticas, tecnologias de redução de emissões e as tendências que moldam o futuro sustentável das operações marítimas. Sim, senhora, muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado pelo convite da Nexus Academy para participar neste webinar. Começar por dizer que eu sou economista, não sou engenheiro químico, nem engenheiro do ambiente, enfim, embora essas especialidades são talvez mais adequadas para tratar do tema, mas de facto o nosso tema em termos de transição energética, portanto, nós vamos centrados numa área que é a área do transporte marítimo e, portanto, essa é a minha, digamos assim, minha área onde trabalho desde há muitos anos, onde trabalhei em várias áreas, também nas áreas, não só na área económica, não só na área financeira, mas também na área de gestão de navios e na área de reparação, de construção naval e reparação naval, trabalhei com projetos nessa área. E, portanto, daí, enfim, a minha tentativa de acompanhar este tema tão importante para o setor. Eu vou tentar partilhar agora a apresentação, não sei se posso já, posso. Pode, Fernando, sem problemas. Portanto, selecionar a janela, este. Não sei se já está. Está a partilhar. Portanto, vê-se o ecrã todo, penso que não há problema. Correto. Portanto, começar por dizer que este é um tema bastante complexo, enfim, temas complexos é o que nós temos mais hoje, mas este é particularmente complexo e quanto mais se trabalha nele e mais se estuda a questão, mais complexo ele me parece. E, portanto, aqui, quando falamos na transição energética do transporte marítimo, todas as palavras que nós utilizamos, eu quando escrevo ou quando falo, tenho sempre muita dificuldade, fico em stress com algumas das palavras que eu utilizo. Palavras como transição, palavras como sustentável, palavras como alternativo, de combustível alternativo, palavras como renovável, com energia renovável, ou palavras como emissões zero, quando nós de facto queremos dizer emissões líquidas zero ou net zero. Enfim, todas elas me provocam algum stress, porque todas elas querem dizer muito. Quando eu falo em combustível alternativo, que é uma expressão que eu de facto não gosto, causa-me de facto grandes problemas em termos de comunicar com essa palavra. Enfim, tenho essa sensação e este slide tem a ver precisamente com a forma de analisar enfim, os problemas que nós nos confrontamos quando estamos numa situação de um tema que é complexo. Frequentemente, aquilo que mais nos afeta é a simplificação. Nós somos confrontados constantemente, enfim, excessos de simplificação, com narrativas, com discursos, com palavras que são parciais, isto é, tentando defender uma ou outra dos produtos que estão em cima da mesa, ou das moléculas ou dos combustíveis. Temos normalmente, tanto apelos, enfim, sucessivos à questão da transição, à questão da energia, à questão da forma como estamos a afetar o planeta e o clima. Sofremos também com factos que nos são ocultos. Por exemplo, não sei se ouviram, mas em 2018 houve vários fabricantes de motores marítimos
japoneses que, tal como aconteceu no automóvel, deturparam os consumos e, portanto, também as emissões dos motores marítimos, enfim, ou deliberadamente, creio que foi deliberadamente. Também temos problemas em termos enfim, do contexto em que os temas são colocados, este tema da transição, e temos, de facto, muita desinformação, muitos artigos, muitos vídeos na internet, alguns ótimos, outros menos ótimos. Uma das imagens menos ótimas é esta que está aqui, enfim, este slide é completamente errado, é completamente ridículo, foi produzido por um software, provavelmente de inteligência artificial, enfim, desses que andam por aí, e que nos dá aquela ideia de que, de facto, temos combustíveis alternativos. Eles não faltam, temos muitos, são fáceis de obter, é como se fôssemos à estação de serviço dos nossos automóveis e podemos escolher o que é que queremos carregar. Tudo isto está mal, tudo isto está errado, nada disto é assim. Mas, de facto, em termos públicos, e não só em termos públicos, em termos, por vezes, dos decisores políticos, encontramos, se calhar, posições que decorrem um pouco deste tipo de perspectiva. Não sei se dá para ver aqui do lado direito o carregamento, uma estação de carregamento de navios elétricos, aquilo que poderia ser uma estação de carregamento de navios elétricos, e de facto não tem nada a ver com isso, é muito mais complexo fazer o carregamento de navios elétricos, não é nada com este tipo de equipamento, não é nada com o tipo de rede que parece ser transmitido aqui. Portanto, tudo isto está errado. A palavra alternativos, enfim, como eu digo, as palavras queimam. Dizer que eu tenho um combustível alternativo quer dizer o quê? Quer dizer, eu, por exemplo, eu fui ao site, não sei se ainda lá está, mas fui ao site da Galp e em relação ao fuel óleo, portanto, ao óleo de combustível, as características que são indicadas para o combustível é que tem um alto poder calorífico, tem uma performance estável, mesmo nas condições mais exigentes, é um combustível seguro, é um combustível fiável. É evidentemente que tem as suas contrapartidas negativas ambientais que a Galp também descreve. Depois apresenta os vários tipos de combustíveis associados à destilação do petróleo, os IFOs, o MDO, o MGO, enfim, todos estes tipos de produtos. Alternativas a este tipo de produto, a um produto com alto poder calorífico, com uma performance estável, seguro, fiável, destas que estão aqui neste slide, enfim, e como vamos descrever hoje, não é assim. Não, de facto, não é fácil dizer que temos aqui uma alternativa, ou várias alternativas, ou um mix de alternativas, enfim, são coisas que não me soam bem. Aliás, se nós tivermos, por exemplo, se pensarmos o que hoje está a acontecer em termos do transporte marítimo internacional com os bloqueios que estão a existir, nomeadamente o bloqueio no estreito do Bab el-Mandab, Bab al-Mandab, isto é, aqueles ataques pelos Houthis e que isso tem obrigado ao desvio dos navios para a costa leste, para a costa oriental africana e para a costa ocidental, passando pelo estreito do Cabo para virem quer para a Europa, quer para a costa leste dos Estados Unidos, navios de todo o tipo, não só os navios de contentores. Vemos que, enfim, o que é que aconteceria se esses navios, alguns desses navios que hoje são dual fuel, em vez de serem dual fuel, isto é, podem utilizar dois combustíveis, como o fuel óleo e o LNG, por exemplo, o que é que aconteceria se esses navios não pudessem utilizassem apenas uma destas alternativas? Por exemplo, o LNG, o gás natural líquido. Acontecia que esses navios não conseguiam provavelmente operar e entravam, havia de facto um bloqueio ao transporte marítimo. Isto porquê? Porque tanto na costa oriental da África, como na África do Sul, como na costa ocidental da África, não há banca de gás natural líquido. Na África do Sul estará em fase de desenvolvimento, creio que ainda não existe, mas se existir, as quantidades são extremamente pequenas. E mesmo está a haver problemas mesmo com o próprio fuel óleo, com o abastecimento de IFOs na África do Sul, porque a procura suplantou muito aquilo que era até aí
tendo em conta que os navios, alguns deles, nomeadamente no período inicial, ficaram ali pela área do Iémen, à espera de ver o que é que acontecia, e, portanto, foram utilizando os combustíveis e têm, de facto, reabastecer na África do Sul. Portanto, enfim, isto só para dar a ideia de que estas palavras alternativas, alternativo, assim como a própria palavra renovável ou a palavra transição, todas elas me arrepiam. A transição, para mim, a transição tem um ponto de partida e um ponto de chegada. E esse ponto de chegada, ser apenas uma questão regulamentar, ser uma meta fixada e não haver, enfim, um caminho tecnológico para lá, enfim, é arrepiante. Será, de facto, uma transição, enfim, é muito fácil falar, é muito fácil utilizar esses termos, enfim, divulgá-los em todas as nossas narrativas, mas, enfim, eu penso que é um pouco assustador. Neste tipo de situação, portanto, de problemas complexos, nós temos que procurar o máximo de fontes de informação possíveis, e estas são algumas daquelas que eu, enfim, tenho utilizado e utilizei desde que estou a preparar isto, desde julho, comecei a preparar esta apresentação. Aliás, eu tenho vindo permanentemente a atualizar já desde o ano passado. Há muitos relatórios bons sobre o tema. É importante ter várias fontes. Aqui, por exemplo, estão as sociedades classificadoras, a NK, a DNV, a ABS, enfim, todas elas têm ótimos relatórios. É importante, enfim, considerar que são de origens geográficas e geopolíticas diferentes e, portanto, todas elas apresentam relatórios sobre o mesmo tema, mas seguem metodologias diferentes, formas de fazer as apresentações, a metodologia, a análise é muito diferente de relatório para relatório. Há alguns mais técnicos, há alguns que não estão aqui, porque eu só tenho aqui os mais recentes, mas são muito importantes os relatórios da EMSA, da Agência Marítima, da Agência Europeia para a Segurança Marítima, que tem relatórios técnicos muito bons sobre todas estas matérias. Depois temos relatórios mais económicos, financeiros, bastante importantes, porque esta questão da transição energética, enfim, no fim, os navios são comprados não só com capital próprio, mas com capital de fundos financeiros, de bancos, e é importante saber como é que eles estão a encarar esta situação da transição. E este Danish Ship Finance publica, enfim, pode ser lido grátis, penso que trimestralmente ou semestralmente, um Shipping Market Review sobre essas questões da análise financeira deste problema, isto é, como financiar a transição. Depois temos os relatórios da DNV, são de facto muito bons. Aqui este sobre a captura de carbono, este do World Economic Forum também, feito pela BCG, Boston Consulting Group. Enfim, outros relatórios da Lloyd's Register sobre applying alternative fuels to existing ships, portanto a questão do retrofitting, da adaptação dos navios que já existem. E também webcast, eu apreciei este aqui do Zero Emission Strategy Shipping in a Disruptive Era with Martin Stopford, porque eu gosto muito do Martin Stopford, porque é um economista de transporte marítimos e porque já tem muita experiência, muitos anos, e continua a escrever um livro. Vai agora passar, penso que é a terceira edição, Maritime Economics, está para sair em breve. E, portanto, aqui foi entrevistado neste webcast que está disponível na internet e na DNV também, sem qualquer custo. Importante também como fonte de informação este Maritime Forecast 2050 da DNV, que saiu muito recentemente, em agosto, e na sequência do qual tem havido vários webinars sobre o tema. Enfim, portanto, temos aqui a perspectiva para 2050. Embora não esteja exatamente no relatório, os webinars, os webcasts são importantes porque enfim, os autores, durante, enfim, os seus discursos e as entrevistas que têm
e que estão publicadas no site da DNV, falam com outra liberdade que não a liberdade que está, e dá para ficar com uma expectativa aquelas questões que nós colocamos. Será que os objetivos de 2050 são atingíveis? Não são? 2030 são? Não são? Enfim, eles não dão exatamente uma resposta, dão respostas muito cautelosas, mas dá para entender ou para ver o que é que está subentendido, e dá até para desperguntar, enfim, alguns pormenores mais importantes. Nestes problemas complexos também é necessário perceber que há diferentes perspectivas de análise. Eu pus aqui algumas das perspectivas de alguns dos stakeholders no transporte marítimo. Pus aqui esta frase do Martin Stopfer, enfim, que é importante. O transporte marítimo é um negócio orientado pelo mercado com uma notável capacidade de adaptação. O segredo do negócio é estar sempre à frente, adotar os avanços tecnológicos e manter-se flexível perante as incertezas geopolíticas e económicas. Isto, de facto, nós notamos muito esta capacidade de adaptação e o estar sempre à frente. Vemos isso da parte de algumas empresas, como as empresas do setor do serviço de linha, de contentores. Ouvimos todos os dias a MSC, a MAS, enfim, a CMA, a CGM, ou a Pagloid, ou outras empresas entre as 10 maiores, todos os dias publicam informação sobre este tema. Enfim, é preciso filtrar essa informação. Enfim, já vemos situações em que as empresas fazem inflexões, vamos falar sobre isso, sobre o tema, mas de facto elas procuram estar sempre à tona da água. Mas depois, por trás dessas empresas, que de facto as empresas dos contentores têm de facto uma visibilidade enorme hoje, mas elas não são, digamos assim, dominantes em termos do transporte marítimo, dominantes em termos de navios, porque, por exemplo, em termos de número de navios, haverá 5 ou 6 mil navios de contentores, ou 7 mil navios de contentores, depende enfim, da sua capacidade ou dimensão, mas no total existem 60 mil navios e, portanto, há armadores com 100, 200 navios, navios-tanque, navios de bulkers, navios de transporte de minério, etc., que têm muito peso em termos do transporte marítimo, e nomeadamente em termos das emissões. Esses já não falam assim, já não têm a mesma visibilidade, e nas poucas intervenções que existem, nomeadamente dos armadores gregos, já não há cautela, há muito maior da agressividade das posições que tomam. E há também aqui a questão enfim, do estar sempre à frente. O estar sempre à frente, de facto, é típico dos contentores, porque, enfim, as linhas de contentores têm um tipo de cliente, estamos a falar na logística, estamos a falar na logística global, e, portanto, têm clientes que fazem uma grande pressão sobre eles, ou seja, a Amazon, ou seja, a Apple, ou seja, a Tesla, ou seja, enfim, esses clientes obrigam-nos a estar no topo da tecnologia. Portanto, depois, quando passamos para os fundos especializados na aquisição de navios, os bancos, os fornecedores de combustíveis, os fabricantes de motores navais, enfim, todos têm posições diferentes. É evidente que os que estão mais avançados, os que estão sempre na vanguarda em termos da tecnologia, são, por exemplo, os fabricantes de motores navais, que vimos, enfim, todos eles apresentam, não diria diariamente, mas se calhar periodicamente apresentam novas tecnologias, apresentam os seus projetos, as suas investigações. Os próprios estaleiros fazem exatamente o mesmo, mas os fornecedores de combustíveis, por exemplo, os atuais fornecedores de combustíveis, as empresas, a BP, a Shell, as empresas que hoje dominam enfim, a energia do transporte marítimo, esses são muito menos visíveis, tomam muito menos posições, estão praticamente quase escondidos a ver numa posição de ver o que é que dá. E quando saem cá para fora é exatamente quase sempre dizer, ok, digam lá, vocês armadores, vocês consumidores, utilizadores de energia, de combustíveis, digam lá o que é que querem, exatamente quais são os combustíveis que querem, quantidades é que querem, quando é que querem e onde é que querem, porque nós estamos cá para vos vender esses combustíveis. Mas não dizem mais do que isso. Depois temos aqui, enfim, os
Os armadores também, enfim, há diferentes tipos de armadores, como já há pouco referi, de dimensão, pequena dimensão. É evidente que há uma enormidade de pequenas e médias empresas com pequenas frotas e, de facto, aí, enfim, há enormes receios sobre o que é que vai acontecer ou como é que esta transição vai ser feita. Depois há aqueles que operam os navios, que também sabem que vão ter que pagar aos armadores enfim, um air diário, um preço diário pela utilização dos navios e, portanto, também estão bastante preocupados sobre isso. Há as empresas de ship management que fazem a gestão técnica dos navios e fazem a gestão das tripulações, dos recursos humanos. Enfim, todos estes têm diferentes perspectivas. A perspectiva dos recursos humanos também é muito importante. Não vamos falar aqui muito sobre isso, mas é evidente que as tripulações têm que ser formadas e treinadas para toda esta transição. E é um dos aspectos também que é uma das dificuldades que estão em cima da mesa. Antes dos combustíveis, ou a par dos combustíveis, para esta transição energética são apontadas várias soluções técnicas, operacionais e digamos assim, de inovação. Não é apenas esta coluna que está aqui, energia, propulsão, que não é daqui que se espera tudo. No imediato há muita coisa mais para fazer, há muita coisa mais que está a ser feita, sendo que, enfim, a maior parte destas ações que estão aqui são feitas relativamente a navios novos, portanto, a novas aquisições, e que relativamente aos navios existentes, evidentemente que também está a ser feito, o retrofitting em alguns aspectos, mas, enfim, esse é um processo mais lento e mais difícil, como vamos ver mais à frente. Que tipo de ações é que estamos a falar, para além da questão de procurar combustíveis sustentáveis? Eu gosto mais de sustentáveis. Alternativos, vamos ver. Há hipótese no campo da digitalização e da logística, há muita coisa a fazer. Aqui embaixo a ver estão, digamos assim, o potencial de que forma é que pode contribuir para a redução das emissões, para atingir os objetivos. 20%, 5 a 15%, 5 a 20%, enfim, os combustíveis, se conseguirem encontrar, enfim, aqueles que podem proporcionar uma redução, o net zero, ou uma redução significativa, temos aqui de 0 a 100%, enfim, temos aqui depois a captura de carbono. Do ponto de vista digitalização, portanto, aqui podemos utilizar, enfim, tudo o que é digitalização, isto é, tudo o que é programas, software que permitam gerir o navio, utilizar o navio da forma mais eficiente possível, de forma a consumir menos combustíveis, de forma a ser mais eficiente nas suas operações, de forma a programar as suas rotas da forma em conjugação com as condições que existem nos portos, antecipadamente, com as condições meteorológicas. Há software hoje, digamos assim, para fazer isso. E há navios que utilizam isso. Há muito a trabalhar aí, portanto, de facto, é possível alterar a rota do navio ou gerir a rota do navio em função das condições meteorológicas, utilizando, enfim, tudo o tipo de tudo que é o digital hoje, a inteligência artificial, inclusive. Gerir a capacidade dos navios, definir as rotas, portanto, tudo isso, há aqui muita coisa para fazer, particularmente na longa distância. Isso pode ter efeitos bastante grandes, na curta distância terá efeitos menores, mas também pode ser importante, porque na curta distância, por exemplo, na gestão das operações dos navios, da aproximação aos portos, enfim, em conjugar a situação de congestionamento ou não congestionamento nos terminais, enfim, esse tipo de situações é importante. Segunda coluna, a questão da hidrodinâmica, estamos a falar, portanto, dos navios, em termos de, enfim, enquanto ativos. Isto é, a hipótese de fazer, através do revestimento do casco com silicone, por exemplo, de conseguir uma maior eficiência hidrodinâmica, otimizar o desenho do casco,
Isto é, por exemplo, em termos de retrofitting, ainda a semana passada ouvi a Lesnave numa conferência naquele Porto Maritime Week de Transportes e Negócios, a Lesnave descrever como fez a substituição de um bolbo num grande navio na Lesnave, isto é uma ação de retrofitting no navio já existente, mas também pode acontecer e acontece em relação aos navios novos. Isto é, os armadores, para procurar a eficiência, fazem inclusive investimentos nos navios já existentes no sentido de alterar, digamos assim, o desenho do casco para conseguir maiores velocidades, para conseguir mais eficiência em termos de consumo de combustível. Outras tecnologias, a lubrificação a ar no casco do navio, enfim, conseguir também que o navio, enfim, deslize com maior fluidez na sua navegação, a limpeza contínua do casco, enfim, através de robôs que coexistem. Quando o navio está em porto, é possível fazer esta limpeza, enfim. Aspectos bastante importantes. Enfim, posso dizer que, que tem pequenas intervenções cada um deles. Pode-se analisar em termos de custos, que isto de facto tem custos elevados, um revestimento a silicone, ou fazer a alteração do casco do navio, ou desenhar um casco ótimo para o navio, mas enfim, em termos de resultados, eles estão aqui. Em termos das máquinas, enfim, aí temos os fabricantes de motores a procurar todos os dias, portanto, a investir em tecnologia para melhorar a eficiência das máquinas, a introduzir, por exemplo, motores elétricos, a introduzir baterias, mesmo nos navios, a fuel óleo mesmo, isto é, e introduzir as baterias no sentido que podem ser carregadas durante a viagem do navio para armazenar energia para ser utilizada, por exemplo, em porto, por exemplo, em alguns aspectos, por exemplo, nos navios de cruzeiro podem ser utilizadas em camas frigoríficas ou em ar-condicionado, quando o navio está em porto, enfim, outro tipo de situações desse tipo. Sistemas de recuperação de energia, celas de combustível, enfim, tudo isto são tecnologias que é possível utilizar neste campo das máquinas. No campo dos combustíveis e no campo dos sistemas de propulsão, isto é, combustíveis associados a fonte de energia, sistemas de propulsão aliados à forma de converter essa energia em força para fazer movimentar o navio. Nós vamos falar sobre isto tudo, pouco sobre a eletrificação, vamos falar sobre o LNG, sobre o gás natural líquido, sobre metanol, amónio, hidrogênio, enfim. Também aqui sobre a questão da propulsão através da utilização da energia, das energias do vento, da energia eólica. Por último, temos aqui o tratamento pós-combustão, que é destacado, isto é um estudo da DNV, que está naquele relatório de 2050, que já vem desde 2023, a questão da captura do carbono, ao qual eu vou dar algum relevo e importância, porque considero que é, de facto, importante. Esta é um diagrama de uma empresa, isto é, para não falarmos só em armadores, é MEC, Maersk, aquelas empresas que nós vamos falar mais, vamos falar de um grande cliente do transporte marítimo, que é a Trafigura. A Trafigura é uma trader internacional, é uma pura trader, isto é, não tem minas, não tem navios, não tem instalações industriais, compra e vende matérias-primas. Enfim, em quantidades do género destas que eu coloquei aqui, por exemplo, minério de ferro, 60 milhões de toneladas de minério de ferro que esta empresa comercializa. Algumas não são para o transporte marítimo, mas a grande parte é para o transporte marítimo e a grande parte é, por exemplo, entre o Brasil e a China. Será a grande fatia, também entre a Austrália e a China, enfim. Em termos de fuel óleo, esta empresa também comercializa 50 milhões de toneladas de fuel óleo. Em termos de minério de cobre, comercializa 5 milhões de toneladas de minério de cobre. Enfim, para isto utiliza todo o tipo de navios, os ore carriers, os navios de transporte de minério de ferro, alguns deles standardizados entre o Brasil e a China, são navios de 400 mil toneladas.
Para o minério de cobre, estamos a falar em minério de cobre, ele hoje é comercializado concentrado, não é como aqui há 50 anos, em que era comercializado, enfim, a matéria-prima em bruto, que depois era. Hoje existem na origem, junto às minas, existem fundições, existem fábricas de tratamento químico do minério, que permite depois concentrá-lo e ele é transportado como é transportado em contentores. Hoje ele é transportado em contentores, quer em plates, em placas, quer em blister, fundido, quer em pó, enfim. E essa é a forma de transportar hoje o minério de cobre, enfim, que é uma coisa que não se dá muito por isso, mas foi, digamos assim, uma das áreas que o transporte marítimo de contentores ganhou, foi este transporte de minério de cobre. Mas pronto, a Trafigura procurou 5 coisas que pode fazer para descarbonizar o shipping. Não é daqui a 30 anos, ela quer saber hoje. O que é que hoje pode fazer? Ela coloca-se, no fundo, a par da Amazon ou dessas empresas e querem saber exatamente o que é que hoje é possível fazer. E, portanto, não se procuram tanto como a questão não é qual é o combustível que vão utilizar ou qual é o combustível que os armadores que lhes vão fretar os navios vão utilizar. Não, eles querem saber é hoje. E hoje eles põem aqui estas 5 questões, que é o que é que podem fazer? Podem utilizar os biocombustíveis, podem utilizar aqueles sistemas para melhorar a eficiência da utilização da energia, que já falamos aqui, tanto falamos ali há pouco, é uma daquelas colunas que estava ali, o procedimento do casco em silicone, condutas equalizadoras de esteira, tecnologias de hélito ultrassónico anti-fouling, limpeza do casco subaquático, portanto, tecnologia a nível dos navios. Pode utilizar o slow steaming, enfim, isto é, reduzir a velocidade dos navios para obter mais eficiência. Enfim, aqui há vários aspectos, isto é, há alguns aspectos em que medida e como reduzir essa velocidade, daí a questão do digital e da questão da inteligência artificial, enfim, conseguir determinada velocidade ótima, não é só reduzir, pode ser reduzir mais, pode ser reduzir menos, pode ser possível reduzir ou não ser possível reduzir, enfim, depende quando se está numa situação, por exemplo, como aquela do Iémen, não é reduzir a velocidade, é aumentar a velocidade para fugir dali para fora. Enfim, e quando há situações de disrupção, como foi o canal do Suez, devido à falta de água doce para fazer a passagem no canal, ou outras situações que podem acontecer, pode ser possível o slow steaming ou pode não ser possível, e há quem diga que o slow steaming pode contribuir para a redução do CO2 ou pode não contribuir, depende. Portanto, aqui é preciso de facto sistemas de controle disto. Portanto, a questão da digitalização, portanto, a Trafigura tem a percepção e tem já, digamos assim, sistemas que permitem reportar, isto é, ela vai obrigar os armadores que lhe fretam os navios de uma forma regular e contínua, por exemplo, numa cadeia logística entre o Brasil e a China, a fazer um report através de sistemas que eles próprios vão dizer quais são e que o armador vai ter que utilizar e o operador vai ter que utilizar. E por último, a Trafigura tem a perspectiva de que é possível reduzir as emissões de carbono e é possível, por exemplo, a questão da captura de carbono. Aliás, a Trafigura está muito atenta à captura de carbono. A Trafigura é um comerciante de carbono e posiciona-se para ser um dos grandes comerciantes de carbono. Portanto, vai acrescentar isto às várias matérias-primas que já comercializa hoje. E também está muito atenta ao tipo de navios a serem utilizados e tem, digamos assim, um departamento já a trabalhar nisso. Portanto, captura de carbono como um grande negócio para o futuro. Enfim, não é um negócio para os armadores, mas é um negócio para a Trafigura, já vamos ver como. Outra questão é que é uma das questões também mais difícil, que é esta questão da análise do ciclo de vida do consumo de combustível e das emissões associadas. Enfim, inicialmente, estamos a falar talvez há 5 anos, 10 anos, não sei, portanto, começava-se por analisar, em termos das emissões, aquilo que acontecia desde que o combustível
entrava, digamos, nos tanques do navio, até que era utilizado para produzir a força e para, digamos assim, para pôr a hélice a funcionar, muito simplisticamente, e, portanto, fazia-se a análise do tanque à esteira do navio, até à esteira do navio. A esteira é a esteira da água, portanto, é este rastro. De facto, começou-se, assim como aconteceu também na indústria automóvel, começou-se a pensar, mas isso será bem assim? Quer dizer, não tem que ser um pouco mais atrás? Portanto, isto começou-se a pensar, começou-se a falar e começou-se a falar enfim, fazer a análise no ciclo de vida. Isto é não só o tank to wake, enfim, do tanque à esteira do navio, mas também do poço, do well to tank. Poço no sentido em que está ligado aqui à questão do petróleo, ao poço de petróleo, ao poço de gás natural. De facto, não é só a questão do poço. A palavra poço aqui quer dizer a origem, como é que é produzida a matéria-prima para produzir o combustível, e como é que é feito o armazenamento, como é feito o bunkering. E quando se começou a juntar estas duas coisas, começou-se a complicar. As coisas complicaram-se muito, não sei, enfim, aperceberam-se provavelmente das mudanças que houve relativamente ao gás natural. Por exemplo, aqui em Portugal, que nós fomos os campeões do gás natural, nós chegámos a ter planos para ter embarcações a gás natural em todos os portos, quase obrigatoriamente, do ponto de vista, embarcações locais de tráfego e de reboques, não sei o quê. Chegou a haver legislação, chegou a estar definida num decreto-lei qual era, em relação aos navios que fazem a captagem solar para as regiões autónomas, qual era a percentagem que devia utilizar em termos o gás natural, enfim, também em relação ao hidrogênio, também, enfim. E quando se começou a pensar nesta perspectiva do well to wake, as coisas começaram a ser muito mais complicadas e ainda hoje são muito mais complicadas. Está-se a aguardar este tipo de análise para alguns tipos de combustível numa das próximas reuniões da IMO ou numa das próximas reflexões da União Europeia, que fazem reuniões regulares na definição dos tais objetivos. E se for tido em conta este well to wake, enfim, aqueles combustíveis que são definidos como alternativos começam a ter problemas vários. Isto também se falou, por exemplo, no caso dos automóveis, quando a Tesla começou a dizer, e enfim, os fabricantes de automóveis elétricos, que era, enfim, 100% sem emissões, sem qualquer tipo de problemas. Começou-se a perguntar à Tesla, ok, mas como é que são feitas as baterias? E de onde é que vem o cobre? De onde é que vem o lítio? De onde é que vem o cobalto, por exemplo? Isso vem das minas. E onde é que são as minas? As minas são da República Democrática do Congo. Tudo bem. E então, e como é que é extraído o minério por exemplo, o cobalto na República Democrática do Congo, que fornece 70% do cobalto a nível mundial? É em Minas, alguma parte é artesanal, tem lá uns miúdos a trabalhar nos túneis debaixo de terra, são ótimos, porque aquilo é muito mais fácil assim do que se for industrial, porque industrial tem que se fazer várias transformações e várias refinação, e os miúdos apanham aquilo, são bolas, apanham em sacos, de facto é ótimo. E então começaram a haver problemas sociais para a Tesla, enfim, foi-se minorando, mais uns press release, mais umas coisas. Mas é este tipo de problemas que começam a surgir para a Tesla e também para o transporte marítimo. Se formos muito, muito exigentes, se continuarmos a ser esse tipo de análise, é evidente que corremos o risco de ficar sem alternativa nenhuma. Enfim, podemos depois falar sobre isto. Aqui começamos a segmentar, enfim, esta tentativa de segmentar o tipo de combustível e as famílias de combustível, porque só para vermos que existem aqui diferenças básicas, pelo menos aqui em relação ao tipo de combustível. Há os combustíveis líquidos que estão à temperatura ambiente ou que são utilizáveis, transportados, armazenados à temperatura ambiente. Outros que têm que ser transportados e armazenados em criogénico, portanto arrefecidos, desde temperaturas extremamente negativas, menos de 162 graus no caso do metano, ou gás natural
liquefeito, menos 253 graus no caso do hidrogênio, ou combustíveis que são refrigerados. No caso da amónia, menos 33 graus. É evidente que esta marca a grande diferença entre, por exemplo, em relação ao metanol, que é, portanto, combustível líquido à temperatura ambiente, e as outras alternativas, marca bastante, porque toda a logística toda a infraestrutura está relacionada com este aspecto de ser criogénico ou não ser criogénico e, portanto, os investimentos, a forma de transportar, de armazenar, dependem muito disso. Enfim, começando para por cima, portanto, nos combustíveis líquidos à temperatura ambiente, temos o nosso fuel óleo, conhecido, como eu já disse, que tem aquelas características que nós utilizamos hoje e que utilizamos de uma forma, utilizamos em qualquer parte do mundo, em qualquer circunstância, há uma infraestrutura onde é possível, enfim, adquirir e utilizar o fuel óleo, seja no Alasca, seja na África do Sul, seja em qualquer ponto do mundo. Hoje, isso é aquilo que nós temos. Temos um combustível que é, de facto, global, que se expandiu, enfim, que é utilizado de uma forma que está acessível em todo o lado, para o qual existe infraestrutura, o qual tem uma experiência de, enfim, 70, 80 anos, não é? A experiência depois da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, quando nós falamos em alternativa, temos que ter em conta que temos que arranjar algo que possa substituir isso, portanto, essas características, essa característica de ser acessível em termos globais. E, portanto, esta lista que está aqui, de alternativas, ela aqui está muito curta. Portanto, existem listas de 20, 30 tipos de combustível, ou melhor, dentro destas famílias existem cerca de 20 e tal variantes. Há inclusive um site da Lloyd's Register onde acompanha essas 30 variantes do ponto de vista da situação em termos de tecnologia, em termos de como é que a sociedade vê esse tipo de combustíveis e em termos também económicos, como é que as coisas estão, em termos de preço, como é que as coisas estão a funcionar. Vamos talvez mostrar isso mais à frente. Este quadro é de uma fonte que é a Maersk Mckinney-Møller, enfim, que é uma associação entre a Maersk e empresas de consultoria, nomeadamente a McKinsey. Enfim, a Maersk tem muita investigação e portanto, está, digamos assim, sempre a acompanhar a vanguarda, mais que empresas como a MSC ou a própria CMS, CGM, que não estão a esse nível. E, portanto, mas temos que ser tempo aquelas cautelas que eu referi, mesmo estudos da IMO, mesmo estudos da DNV, temos que ter cautelas, temos que ter aquela atitude enfim, crítica, porque muitas dessas empresas não têm consultores internos próprios, no fundo subcontratam universidades, que subcontratam consultores, que subcontratam, e enfim, é preciso olhar com alguma cautela algumas das posições que são tomadas. Mas, enfim, isto mais... já falámos sobre isso. Relativamente vamos agora começar, portanto, relativamente à questão da captura de carbono, isto é, vamos continuar a utilizar o fuel óleo, o gasóleo, o diesel, vamos continuar a utilizar e vamos, enfim, para reduzir as emissões, vamos capturar esse carbono. Como é que isso pode ser feito? Há várias tecnologias, absorção química, separação por membrana, tecnologias quirogénicas de captura de carbono, enfim, tecnologias que têm semelhanças com aquilo que é feito dos scrubbers hoje para a captura do dióxido de enxofre. Enfim, são tecnologias com alguma semelhança, isto é,
aqueles scrubbers que existem hoje, que já estão, que são instalados para cumprir com a regulamentação do enxofre, não em todos os navios, mas, enfim, foram durante 3 ou 4, 5 anos instalados em massa. Foi um dos grandes negócios para os taleiros de manutenção naval e de reparação naval, foi instalar estes scrubbers. Talvez venha a ser também um negócio agora para a captura de carbono. O carbono pode ser capturado destas com base nestas tecnologias, mas depois tem que ser armazenado. Isto é uma tecnologia que já é utilizada na indústria. A questão é passá-la para os navios. E é uma tecnologia cujo sucesso, desde já, portanto, é um sucesso conjugado. Isto é, a captura de carbono no transporte marítimo tem que ser conjugada com a captura de carbono na indústria. Caso contrário, nunca terá, digamos, nem massa crítica, nem capacidade assim, nem sucesso em termos daquilo que será o comércio, o armazenamento e o comércio do carbono. Há quem, portanto, há quem tenha posições, enfim, não, que encare esta questão da captura de carbono como grande desconfiança ou grande, enfim, isso tem um custo diabólico, mas não podemos pensar apenas que tem um custo. De facto, hoje tem um custo por tonelada de carbono, enfim, capturado e consumido, tem um custo elevado, mas temos que pensar que esse carbono vai ser vendido. E temos que pensar que os armadores, se não conseguirem capturar o carbono, têm que pagar taxas de carbono e, portanto, há várias contas a fazer. Não é só o custo, não é só o custo. Há que pensar na receita. Vai haver, digamos assim, uma bolsa de transação de carbono, transação enfim, de emissões. Enfim, há aqui um mundo por descobrir que está, portanto, já avançado do ponto de vista de outros setores. Portanto, aqui esta figura ao lado, portanto, enfim, o carbono tem que ser capturado não só na máquina principal, não só nos geradores, no auxiliary power, não só também, enfim, noutros equipamentos, como as caldeiras a bordo, outros equipamentos, tem que ser capturado, tem que ser, enfim, tem que ser tratado e tem que ser armazenado. Portanto, vamos ter que ter um tanque ou tanques a bordo. Enfim, o que levanta sempre a questão do problema do espaço, a questão do problema de como gerir esses tanques, enfim. São problemas para a tecnologia resolver. Aliás, tudo o que é esta tecnologia e esta questão da transição, cada vez que nós levantamos um problema, aparece sempre alguém que diz não, isso estamos a fazer, isso estamos a tratar, há aqui uma tecnologia, há um instituto que está a estudar, há um projeto que está feito, há um navio que já está construído, há um navio que está em construção. Enfim, isso enfim, também há que filtrar esse tipo de informações. Mas, de facto, como está aqui em cima, a captura de carbono tem um problema de eficácia, isto é necessária energia para capturar o carbono, e portanto não sei se vamos consumir mais fuel para capturar o carbono. Enfim, isso parece um pouco ridículo. No entanto, enfim, na captura de armazenamento são utilizados permutadores de calor, atividades de regeneração química, geração de vapor, bombas, enfim. E portanto há aqui esta questão da eficácia da captura do carbono. Isto é, ter mais energia para capturar o carbono significa ter motores a bordo mais potentes e mais consumo de combustível fóssil. Enfim. Depois vai ser a necessidade de infraestrutura terrestre ou offshore para armazenar e transportar o carbono. Isso já está a ser feito. Aqui é um exemplo interessante, enfim, interessante para mim, porque estive há pouco tempo estou ligado a um projeto de OPS, de Onshore Power Supply, isto é, de abastecimento de energia elétrica a navios em porto, quando estão em porto, e aqui portanto, é uma tecnologia que está nos Estados Unidos, na Califórnia, em que existe, no fundo, uma barcaça que tem um sistema, um braço, que está com o alcance da chaminé, e que tem, no fundo, um sistema de scrubber, de filtragem e de armazenamento do carbono que é emitido
através da chaminé. Portanto, não há aqui, digamos assim, transformações no navio. É um sistema que está a ser utilizado para corresponder à regulamentação na Califórnia e, portanto, está a ser utilizado já não em fase experimental, portanto, em fase regular em navios de transporte, em car carriers, nos navios de transporte de automóveis. E quando eu olho para isto, lembrei-me imediatamente do porto de Setúbal, enfim, se seria possível fazer uma coisa destas, não isoladamente, mas relacionado, mas associado, por exemplo, à indústria, a outro tipo de indústrias que existem em Setúbal, desde os cimentos, desde as cimenteiras, desde a siderurgia, enfim, esse tipo de situações. Enfim, nós infelizmente não temos grande atividade industrial, indústria pesada e altamente poluidora enfim, em Portugal, mas, enfim, isto são coisas interessantes que faz do ponto de vista do carbono. No fundo, estamos a falar em scrubbers móveis. Isto também me assustou porque, no fundo, isto é uma alternativa ao OPS, digamos assim, em vez de estar a fornecer energia elétrica, é estar a capturar o carbono. Enfim, e nós sabemos que o abastecimento de energia elétrica nos portos, que representam investimentos extremamente elevados, e são projetos que, enfim, têm um grau de incerteza bastante grande, nomeadamente qual é o custo dessa eletricidade, quanto é que a eletricidade vai custar aos armadores. É evidente que os armadores estão sob pressão, a regulamentação, etc, etc, mas se eles puderem pagar menos, ter alternativas ao consumo de energia elétrica, eles não vão ser obrigados a consumir energia elétrica que os portos lhe fornecem, se tiverem sistemas se utilizarem combustíveis com emissões zero ou com emissões reduzidas. E, portanto, é aqui um problema, enfim, um problemazinho relativamente à questão do OPS em termos do longo prazo. Isto é a captura de carbono em porto, a captura de carbono a bordo e, digamos assim, aquilo que é a cadeia de valor do carbono. O carbono é capturado a bordo, é armazenado temporariamente a bordo. Quando chega ao porto é descarregado, tem um ponto de recepção. Depois é transportado ou por navio, e já há navios a serem concebidos para este tipo de transporte, ou através de um pipeline. É transportado para um destino, onde é utilizado na indústria como matéria-prima em diversas aplicações industriais, até para produzir outros combustíveis, ou é, digamos, ou é armazenado, nomeadamente armazenado de forma permanente em antigos poços de gás natural ou de petróleo, enfim, que existam. Portanto, esta é, digamos assim, o processo que está em construção relativamente a esta cadeia de valor de carbono. Onde é que temos mais experiência nesta captura de carbono? Temos aqui na Holanda este projeto Portos, enfim, que é um projeto, portanto, estamos em Roterdão, portanto, temos um porto que é uma zona que são zonas industriais e que tem, enfim, os navios que tem e as emissões que tem. Enfim, e a perspectiva é ser capturado e ser canalizado por este gasoduto que está aqui ao cor roxa, e portanto isso ser depois, através desse pipeline, ser armazenado no tal gas field que está aqui a cerca de 20 km da costa. Existem várias situações destas no norte da Europa, enfim, há de haver outras zonas onde isso também pode ser feito. O CO2 é comprimido numa estação de compressão, é transportado através do gasoduto até cerca desses 20 km da costa, será injetado num campo de gás, enfim, e depois é armazenado, é para ser utilizado ou para ficar. Espera-se que esse projeto, que já começou, em termos físicos, a ser instalado, este pipeline, esteja operacional em 2026. Portanto, sobre a captura de carbono, enfim, penso que é importante no sentido em que vamos estar aqui há muitos anos mais com o fuel óleo,
e, portanto, aquela é uma alternativa importante e pode ser. E não estamos a falar de uma situação de transição, estamos a falar de uma situação a longo prazo, a médio e a longo prazo, e é algo que pode começar a ser feito já. Combustível, outro tipo de combustível, portanto, estamos a falar no biodiesel. O biodiesel, enfim, já penso que é mais conhecida a situação do biodiesel, os problemas que há à volta do biodiesel, porque também tem a utilização noutras indústrias. Enfim, tem vantagens e desvantagens. O biodiesel é obtido através de uma reação de um óleo vegetal ou de animal com o álcool. Portanto, há aqui a utilização de óleos vegetais, como óleo de soja, de girassol, o óleo de ricina, enfim, tem uma tecnologia à volta disso, que já está, digamos assim, dominada. Não, enfim, está sempre a evolução, mas evidentemente que já está avançada, tem o reconhecimento, tem uma certificação, tem um processo de certificação, nomeadamente um processo de certificação que procura resolver alguma das questões que se colocam, que é, enfim, a utilização de matéria-prima para a qual concorre, no fundo, que são produtos que também são utilizados na indústria alimentar, como consumos, e, portanto, há aqui situações de controle para não haver concorrência relativamente a essa matéria-prima. Portanto, há um sistema de certificação internacional. Portanto, pode ser utilizado nos motores de combustão interna existentes, pode haver necessidade de transformações ou não, depende do blending, da mistura que é feita, depende dos motores, enfim. De facto, aqui há várias alternativas, até se pode dizer que cada navio é um navio, cada motor é um motor, e, portanto, isto tem que ser adaptado para a utilização do biodiesel. As desvantagens são pouco referidas, mas uma delas é evidente, que é o menor poder calorífico que o diesel de petróleo, isto é, eu para ter o mesmo poder calorífico, para ter a mesma energia, tenho que consumir uma quantidade superior de biodiesel do que utilizo do fuel óleo. Enfim, isso gera problemas em termos de tem que ter os tanques portanto, maiores, tem que ter tanques dimensionados para isso, e tem que ter tanques, portanto, que permitam consumir o biodiesel durante uma viagem longa. Outro dos problemas é que o biodiesel também se degrada, enquanto que degrada-se mais rapidamente que o fuel óleo ou que o diesel comum. Tem digamos assim, uma vida útil em termos de 6 meses, terá que ser menos de 6 meses, isto é, depois de produzir está a ser consumido antes de 6 meses, enquanto que o fuel óleo hoje pode 1 ano, 2 anos, portanto pode continuar a ser utilizado. Outra das desvantagens que tem um ponto de congelamento baixo, isto é, como é um óleo vegetal ou uma gordura animal, enfim, tende, em termos para utilização num clima frio, não é apropriado. O metanol, que já foi durante o último ano foi muito falado, em termos, nomeadamente pelo setor dos contentores, nomeadamente pela Maersk. É hoje impossível falar no metanol, sem falar nesse armador que, para além de divulgar, digamos assim, o produto, de investigar a tecnologia, de divulgar a tecnologia, apostou nele ao ponto de construir, de se fazer um plano para a instalação de fábricas de metanol, enfim, saindo, digamos assim, da sua vocação de armador e de transporte marítimo e passando para a parte industrial. Enfim, foi provavelmente uma estratégia arriscada. Não percebi se eles de facto desistiram da parte do fabrico, mas que recuaram no metanol, recuaram. O metanol também é designado por álcool metílico, como eu disse, como corte, não sou engenheiro químico, é leve, volátil, incolor e inflamável, portanto, daqui tem problemas. As grandes vantagens é que já é conhecido, é utilizado em termos industriais,
tem bastante baixas emissões, já vamos ver aqui a comparação entre as emissões dos vários tipos, não vale a pena desenvolver isto. Tem problemas e desafios, é corrosivo, isto é necessário cuidados com os materiais que se utilizam, nomeadamente na construção dos motores. Também tem menor energia, portanto tem que se consumir mais metanol, mas enfim, tem problemas em termos também de dimensão dos tanques. A grande vantagem do metanol é aquela que está aqui, é uma tecnologia IRNAU, portanto está disponível à experiência. Portanto, por exemplo, em comparação com a Anomia, que é uma tecnologia opt-for, e vamos a ver se, andamos a tentar, andamos a estudar, enquanto que esta não, está estudada, o produto existe, só que aquele que é utilizado hoje, o metanol que é utilizado hoje, na sua grande parte, utiliza como matéria-prima o carvão ou o gás natural, e, portanto, utiliza combustíveis fósseis, portanto, e temos metanol com combustíveis fósseis, enfim, o metanol verde, utilizando energia elétrica para a sua produção, ou outras alternativas, como estão aqui, como energia nuclear, enfim. Portanto, portanto, as quantidades são muito diminutas e vamos depois, mais à frente, falar sobre o preço. Portanto, o metanol, enfim, portanto, grandes perspectivas. Foi muito falado, já falámos na Maersk. A Maersk recentemente parece ter recuado na sua aposta no metanol e recuou para o gás natural, que outros armadores já estavam a apostar, nomeadamente a CMA e a CGM. Não ficou claro porquê. Há quem diga que é por causa do preço, há quem diga que é por causa de disponibilidade. Bom, isso já era conhecido. A Maersk não foi surpreendida pelo preço, pelo custo de produção do metanol, nem foi surpreendida pelas quantidades. Há aqui mais qualquer coisa que ainda estou à espera de tentar perceber. Das duas, uma, portanto, não podemos esquecer que a Maersk faz a investigação e portanto, está no topo da tecnologia. Está associada a universidades, está em todo o mundo. E, portanto, há alguma coisa que eles sabem que nós ainda não sabemos exatamente. Das duas, uma. Ou é a questão do Alpha Wake, isto é, há problemas em termos a montante no ciclo de vida para a produção do metanol, ou há outros problemas em termos regulamentares, enfim, que estão permanentemente a ser discutidos, neste momento estão na IMO, estão em cima, e portanto há alguma coisa que está para aparecer que põe o metanol numa posição menos vantajosa do que aquela que tinha quando a Maersk decidiu encomendar dezenas de navios a metanol e voltou ao gás natural. Navios a metanol, navios dual fuel. Portanto, outro combustível, enfim, dito sustentável do ponto de vista que é o metano, portanto, o gás natural liquefeito como combustível de navios, também larga experiência, experiência que começou com o próprio transporte do gás natural em navios. Os navios que transportam o gás natural também consumiam e consomem gás natural, portanto, nos seus motores, portanto, aí já havia experiência. A experiência está em pôr, digamos assim, em pôr motores, alterar os motores dos navios existentes, portanto, ou fazer novos motores para novos navios, para a utilização do gás natural liquefeito. Terá que ser liquefeito para ter um volume menos significativo. Enfim, o gás natural tem uma grande história, tem um grande contexto, mas aqui é bem importante saber que o gás natural, a maior parte do gás natural que é produzido a partir, associado ao petróleo, pelo menos o gás natural offshore. Portanto, ele é associado ao petróleo. Lembramos, enfim, da exploração do petróleo com aquelas chamas, e, portanto, o gás natural originalmente era emitido para a atmosfera, e depois começou-se a pensar que se calhar que era bom começar a utilizar esse gás natural, e, portanto, e foi com grande sucesso que ele começou a ser utilizado, e, portanto, no entanto, depois daquele grande entusiasmo que eu há pouco referi, que levou até alguns países como nós a serem os campeões, começou-se a descobrir que, de facto, o metano não era só a questão da descarbonização, os gases
os gases de efeito de estufa. Entre os gases de efeito de estufa não é só o carbono, é o carbono, é o metano, é o óxido nitroso e são os gases fluorados, são 4. Os gases fluorados são vários, penso que são pelo menos 3. E, portanto, quando vamos àquelas análises mais recentes enfim, das emissões, temos que ter em conta isto. Portanto, enfim, não se descobriu que a utilização do gás natural liquefeito que emitia metano, mas descobriu-se que isso era em quantidades muito superiores àquelas que se esperava e, portanto, isso é um problema. E começou-se a falar, enfim, quanto a mim, completamente erradamente, e continua-se a falar erradamente, como o gás natural como uma solução de transição. Enfim, o que eu acho que é um disparate em vários aspectos, nomeadamente para um economista, pensar que uma estação de liquefação de gás natural, como aquelas que estão a ser construídas ainda em todo o mundo, por exemplo, estão previstas para Moçambique, uma estação de liquefação, um trem de gás natural, enfim, tem um investimento 5 bilhões, 10 bilhões de dólares, qualquer coisa como isso. Uma fábrica flutuante, um FNLG, como está a funcionar em Moçambique, são para aí 800 milhões de dólares, e, portanto, se esses investimentos estão a ser feitos, não é de certeza para uma solução de transição, é para uma solução de transição para os próximos 30, 40, 50 anos, que é um navio daquele tipo, um navio de transporte de gás natural, ou uma fábrica de gás natural, não dura só os 25 anos, que é a média para os navios de carga, que nós falamos muitas vezes, enfim, também depende. E, portanto, aqui a transição, enfim, vamos também referir isso. Depois há várias alternativas em relação ao metano, a produzir o metano através portanto, utilizando combustíveis, utilizando portanto, a eletrólise reversa e utilizando, portanto, no fundo, energia renovável, eletricidade renovável e outras tecnologias que, portanto, não permitem menos emissões em termos de carbono. Porque, portanto, aqui é o problema que foi levantado. Enfim, isto em 2022 foi quando a coisa começou a estar mais preta, digamos assim, porque em termos públicos, por exemplo, apareceu este vídeo, isso mais em termos da imagem pública do gás natural utilizado dos navios, apareceu alguém a filmar com uma câmara de infravermelhos um navio de gás natural, o que utilizava gás natural, é um navio de contentores, e de facto começou-se a verificar que havia grandes fugas, os chamados split, de fugas de gás natural, não só através da chaminé, mas em todo o processo, quer de abastecimento do navio, quer de transporte, quer de armazenamento. Enfim, isso foi detectado e foi publicado. Enfim, e começou-se a gerar uma polémica bastante grande à volta do gás natural. É interessante referir aqui é a posição da MSC, que tem posições muito diferentes da OMS relativamente a esta questão dos combustíveis, mas, por exemplo, eles dizem que o gás natural é um combustível em transição e não um combustível de transição. Isto é, o metano slip, isto é, as fugas do metano a bordo dos navios é um problema que está a ser tratado do ponto de vista tecnológico. O gás natural vai continuar a ser utilizado. O gás natural não está a ser utilizado. Por exemplo, tenho aqui 2 exemplos. O caso da MSC, que diz que apenas dos navios dual fuel, a gás natural e a fuel óleo, apenas 1/5 estão a utilizar de facto o gás natural e utilizam 4/5 de fuel óleo. Isto porque problemas de não abastecimento, os tais problemas de disponibilidade em rotas como, por exemplo, a rota do Cabo. Enfim, isso são problemas que obrigam. Outro exemplo que está aqui, e vou vender este exemplo porque ele foi referido também na conferência da semana passada pelos estaleiros navais de Viana do Castelo, pelo USTCIS, relativamente a esta armador baleária que converteu 3 navios de fuel
do fuel óleo para dual fuel, LNG e fuel óleo, e que, apesar de ter feito a conversão, continuam a usar o fuel óleo, tanto quanto disseram, devido aos custos do LNG, de abastecimento do LNG e aos custos do combustível em si. E, portanto, isto são exemplos, enfim, que fazem pensar relativamente à questão da transição, da dificuldade na transição, e estamos a falar em produtos já bastante maduros, como é o caso do LNG. Outro digamos assim, outro combustível sustentável é o hidrogênio. É talvez aquele que aqui há pouco tempo, eu diria, enfim, da parte dos armadores havia maior abertura, maior expectativa, tendo em conta que o hidrogênio, para já, em termos de produção, enfim, são processos, portanto, é obtido através da eletricidade da água, isto é, a matéria-prima que é utilizada não é difícil, os processos são os processos de fazer a eletrólise, enfim, a expectativa é fazê-los através de energia elétrica verde, de energia verde, mas a expectativa dos armadores tinha a ver com o facto da alta densidade energética do hidrogênio, isto é, temos aqui um combustível para utilizar, por exemplo, naqueles navios da Trafigura utiliza para transportar o minério de ferro, os tais navios de 400 mil toneladas, temos aqui, porque não vão utilizar biodiesel, não vão utilizar sequer o metanol, tem que ter algo que lhes dê, de facto, a energia necessária. E, portanto, o hidrogênio, enfim, criou essa expectativa, mas, enfim, esmudeceu um pouco, tendo em conta, nomeadamente, a questão da infraestrutura, que é um dos principais problemas para o hidrogênio. Há aqui há expectativas, por exemplo, estão sempre a aparecer coisas novas, portanto, existe a possibilidade de exploração de depósitos subterrâneos de hidrogênio, há experiências já, nomeadamente, em 3 ou 4 países, na Austrália, nos Estados Unidos, penso que também aqui na Europa há uma experiência. Portanto, há depósitos subterrâneos, como fazer essa exploração, ainda estamos à descoberta. Fala-se também, isto também é muito recente, a integração da eólica offshore flutuante com a produção de hidrogênio, não naquele aspecto de utilizar a energia verde, portanto, a energia elétrica verde, portanto, produzida nas eólicas flutuantes, como é a expectativa aqui, em Portugal, para depois utilizar em terra na indústria e na produção de hidrogênio em terra, portanto, onshore, mas não, a produção offshore, isto é, mesmo nas próprias eólicas flutuantes, produzir, em vez de produzir, para além de produzir energia elétrica, produzir o hidrogênio e digamos assim, depois transportá-lo para ser utilizado noutros locais. Também é uma tecnologia, também é novo, portanto aqui há muita coisa nova. A amónia ou o amoníaco, enfim, que é o termo mais utilizado na forma gasosa, portanto é um composto que se obtém por um processo químico, é uma reação de nitrogênio e hidrogênio, portanto a expectativa é utilizá-lo como uma forma líquida. O que é que interessa saber da amónia? A amónia, pelo menos para mim, interessa-me saber que é um portador de hidrogênio, isto é, eu utilizando a amónia, abastecendo da amónia, a expectativa é que portanto, a amónia seja processada e ela vai gerar hidrogênio e é o hidrogênio que vai ser utilizado como fonte de energia. Aqui os problemas em relação à perigosidade, é uma substância perigosa. Tem também pequeninos problemas, como por exemplo, aqui ela não é inflamável, antes pelo contrário, é difícil de inflamar, isto é, eu para ter um motor a consumir amónia tenho que ter uma fonte de ignição paralela, que pode ser um pequeno gerador, pequeno ou médio gerador a gasóleo ou a diesel, que para fazer a ignição é necessário um chamado combustível piloto para fazer isso. Depois há a questão da amónia verde, enfim, que já falámos de vários tipos do verde.
Em relação ao nuclear, e estamos a chegar, enfim, digamos assim, à última alternativa, entre aspas. Portanto, existem várias expectativas que vocês têm ouvido falar relativamente às tecnologias do nuclear e às questões da segurança. O nuclear tem aqui esta Core Power, é uma empresa que tem feito, digamos assim, a promoção do nuclear no transporte marítimo, junto, nomeadamente, dos fabricantes e dos estaleiros e dos armadores. Uma das grandes vantagens que eles apontam aqui, destas várias, são 30 anos. 30 anos sem reabastecimento. É ótimo, de facto, não é preciso reabastecer, não é preciso ter barcaças, não é preciso planear o abastecimento de combustível. São 30 anos sempre a andar. Enfim, sabemos as questões do nuclear, mas a questão do nuclear deve ser levada muito a sério. Neste momento, é de facto para os tais navios de 400 mil toneladas, para os navios-tanques de 300 mil toneladas, se houver se a perspectiva for apressar, se nos apressarmos muito, se quisermos apressar-nos muito na redução das emissões, abandonar rapidamente os fósseis, o petróleo, o fuel óleo e o gás natural, ficamos nas mãos com o nuclear para esse tipo de navios. Não há nenhuma outra alternativa. E, portanto, não vale a pena ignorar isso, antes pelo contrário. Há muita investigação à volta disso. A própria investigação diz que são necessários mais 10 anos. Enfim, já andam a dizer isso talvez há 2 ou 3. Portanto, se calhar um dia destes começam a aparecer alternativas. Enfim, também há experiências, as experiências antigas dos anos, enfim, nomeadamente da área militar e dos submarinos nucleares e dos porta-aviões nucleares, não é exatamente a mesma. Esta questão dos reatores de sal fundido e outras tecnologias que andam a ser desenvolvidas, portanto, há que esperar que daí saia alguma coisa. Enfim, o estado atual da transição energética é este que está aqui expresso neste slide da NK, da classe NK, a Sociedade Classificadora Japonesa. Enfim, temos à volta de 40 mil navios com mais de 5 mil toneladas de gross tonnage, dos quais, neste momento, 36 mil continuam a utilizar combustíveis convencionais e apenas 1000 é que, portanto, utilizam como combustíveis ditos alternativos, inclusive o LNG. Em termos de estaleiros, é possível, os estaleiros podem, a perspectiva para os próximos anos é a construção de 1.300 navios por ano, dos quais, isto em termos das encomendas que estão planeadas, e dos quais 1.100 continuam a ser de combustíveis portanto, convencionais, e apenas 15% são de combustíveis alternativos. Isto são, digamos assim, as ordens de encomenda em cima da mesa atualmente para os próximos anos. Em termos de consumos de fuel, o fuel consumido em termos mundiais, estamos a falar em 220 mil toneladas por ano. Os combustíveis alternativos que são consumidos hoje são 13 milhões de toneladas. Se quiséssemos converter estes 220 milhões de toneladas por ano para metanol, ou para amónia, ou para hidrogênio, estão aqui as quantidades que seriam necessárias. Isto é, muito mais do que aquilo que é o consumo dos 220 mil. Já vimos porquê, por causa da questão do poder calórico. Temos aqui também os Green Fuel Products, isto é, aquilo que hoje é produzido em termos de metanol, de amónia e de hidrogênio, as quantidades. Depois temos aqui à direita, não podemos esquecer que temos os concorrentes pelos mesmos tipos de combustível, que são bastante fortes. Nós não estamos sozinhos no mundo, longe disso. Portanto, temos a indústria química, temos a própria indústria da energia, temos, enfim, todo o setor de transportes, a aviação, etc. Estamos a aproximar-nos do fim da primeira hora e, portanto, eu tenho que acelerar. Mas aqui é importante rever isto, as propriedades dos combustíveis relacionadas com o ambiente. Aqui temos a perspectiva tank to wake, emissões de carbono. Temos o fuel pesado 1.73, 0.85, 0.86 para o propano e para o butano.
que são derivados ou do petróleo ou do gás natural, 0,90 para o metanol, 0 para a amónia e para a hidrogênio, numa perspectiva tank to wake. Numa perspectiva não só do CO2 do carbono, mas dos gases de efeito de estufa, as percentagens também estão aqui em baixo e já não são nulas para a amónia e para o hidrogênio, mas estão muito reduzidas. Do ponto de vista das propriedades dos combustíveis, comparar em termos das quantidades necessárias, portanto, em termos de uma tonelada de HFO, para substituir, preciso de 0,84 de gás natural líquido, 0,87, 0,88 propano, 2,02 de metanol, portanto, duas vezes mais de amónia e preciso de uma quantidade bastante inferior de hidrogênio. Em termos da capacidade dos tanques, o que tem a ver com a construção dos navios e com o espaço a bordo dos navios, isso também está aqui claro. Enfim, relativamente às comparações, são todas maiores que portanto, todas implicam capacidade de armazenamento a bordo, isto é, menos espaço para o transporte de mercadorias do que a HFO, chegando aqui a ser 4,6 em relação ao hidrogênio. Outra questão que é muito falada e que é preciso muito cuidado na análise, e aqui eu penso que a classe NK tem, de facto, essa análise bem feita, isto é, não podemos comparar, até porque vimos anteriormente, relativamente ao poder calórico, à capacidade de gerar energia, não podemos comparar uma tonelada de biodiesel com uma tonelada o preço de uma tonelada de biodiesel, um preço com uma tonelada de fuel óleo, por isso as comparações em termos de preço estão aqui feitas em termos de gigajoules, que é uma unidade de medida de energia e, portanto, standard internacional. Temos aqui aquilo lá direito, para o fuel convencional, $13 por gigajoule e para o LNG, $15 por gigajoule. Aqui estão as razões, mais, portanto, mais $2 por gigajoule. Comparando com os outros, temos aqui o imetano, que é aquilo que se pretende, não é um metano, enfim, produzido a partir do fóssil, $55, o hidrogênio verde 50, o metanol 54, estamos a falar aqui triplo, quádruplo, a amónia 40, a amónia azul 25, o hidrogênio azul, o biodiesel 26, portanto é aquele que mesmo assim se aproxima, mas é o dobro por gigajoule. O biometano, portanto, enfim, estas comparações estão feitas, estão disponíveis nesta data, maio de 2024, não sei, hoje em setembro as coisas podem estar diferentes, mas é para isto que os armadores olham e perguntam como é que vai ser. Os armadores, o que é que podem fazer hoje? Podem jogar com aquelas 5 ou 6 coisas que nós vimos ali, a utilização dos biocombustíveis, outro tipo de combustíveis, podem utilizar o LNG ou o LPG, podem e têm que utilizar o onshore power supply, isto é, o abastecimento de energia elétrica de terra, para isso têm que fazer alterações nos navios, podem utilizar a propulsão por vento, podem utilizar, enfim, podem recorrer digamos assim, à regulamentação e tentar de alguma forma jogar com essa regulamentação. A regulamentação diz que as emissões é por navio, mas começou-se a falar nas emissões por frota e é possível associar várias frotas, isto é, já não é, a taxa de carbono já não vai ser por navio, mas vai ser por pools de navios, como é que essas pools vão ser feitas, que, enfim, esse tipo de situações está ainda em discussão, mas, portanto, isto é, ou podem, por simplesmente, pagar as multas, e, enfim, há muitos que dizem, é isso que eu vou fazer, para já, combustíveis alternativos, enfim, não existem, e, portanto, eu vou continuar a jogar com aquilo que tenho acima da mesa. Se a pergunta for, ok, mas em 2030, em 2040, em 2050, enfim, a generalidade dos analistas, nomeadamente naquela conferência que eu falei à volta da DNV, à volta do Outlook 2050, refere que o objetivo da IMO para 2030, enfim, não é alcançável, é dificilmente alcançável.
ou, enfim, não vamos falar nisso, é aquilo que eles dizem. Ou é preciso muitas cautelas. Em relação a 2050, muitas cautelas, vamos ver tecnologia, vamos ver os fundos que há, os fundos financeiros que vão ser gerados pelas taxas de carbono para fazer investigação e desenvolvimento, para desenvolver tecnologia, enfim, grandes incógnitas à volta disso, mas, portanto, isto é aquilo que os armadores jogam, e, enfim, armadores de todo o tipo de navios, de todo o tipo de serviços. Não podemos encarar, não há unidade, digamos assim, em termos do transporte marítimo. Há múltiplos tipos de serviços, múltiplos tipos de navios e, enfim, não fará-se só numa situação, enfim, não podemos pensar apenas numa situação. Depois aqui outra questão, enfim, que é o que é que nós podemos esperar para 2030 e depois 2050, porque o mundo não está parado, isto é, não estamos só a pensar na energia, no combustível que vamos utilizar, isto é, o transporte marítimo, o comércio marítimo mundial, a economia internacional, a globalização está mexida, o comércio marítimo internacional também não vai ficar quieto. Há perspectivas, por exemplo, destes estudos da Shipping Market Review, da Danish Ship Finance, que apontam para isto. Os volumes de comércio diminuirão a partir da década de 2030, até por alterações várias relativamente à questão da energética, portanto, a necessidade daquela, portanto, dos produtos serem fabricados mais perto dos mercados de consumo, questões do nearshoring, do friendshoring, enfim. Vai haver alterações, e essas alterações estão aqui bem espelhadas neste relatório. Em 2050 isso ainda vai ser mais claro, aquilo que se fala claramente, este multiplicador que existe entre o crescimento económico e entre o crescimento do transporte marítimo está em redução, é? Em 2020, 2023 é 0,66, isto é, o crescimento de 1% em termos da economia mundial já não é mais que 1% em termos do comércio marítimo, como era aqui há uns anos, e foi a fase da globalização, digamos assim, do crescimento do fenómeno da globalização. Para 2024 apontam-se 0,75 como multiplicador. Portanto, também é certo, se nós insistirmos, se houver uma grande pressão sobre o comércio marítimo mundial, se houver uma grande pressão na procura, é evidentemente que vai ser impossível corresponder com os objetivos em termos de transição energética. Isto é, algo vai ter que... Isso não vai jogar, mas enfim, é expectável que o mercado venha a funcionar nesse aspecto. Talvez mais tarde do que mais cedo, mas enfim. Há a expectativa de que o próprio transporte marítimo, a própria organização tem que ser alterada, portanto, o transporte marítimo está a fazer uma jornada solitária, um pouco voluntariamente, isto é, está a procurar só por si resolver e discutir um problema. Enfim, isso, enfim, não me parece correto, mas enfim, não dá grande saída. Da parte da indústria do petróleo e gás, portanto, dos fornecedores de combustíveis, não está a haver, enfim, o dinamismo que é de esperar, portanto, há uma situação de expectativa. O transporte marítimo está-se a pôr em bicos de pés, mas de facto é um cliente relativamente pequeno da indústria do petróleo e gás e, portanto, enfim, está-se, digamos assim, está a sofrer ou está-se a mostrar demasiado sofredor do que aquilo que de facto é. Há a expectativa de criação do imposto global sobre o carbono, portanto não vamos pensar só na União Europeia, só nos Estados Unidos ou só no Japão. Se houver um imposto global, as coisas serão diferentes. É aquilo que dizem os armadores e também os reguladores. Há esta expectativa, quanto a mim, errada do ponto de vista económico, que é a questão de há de haver um mix, há de haver um pouquinho de metano, um pouquinho de metanol, um pouquinho de cada molécula, pois, e vamos construir infraestrutura para cada um deles. E isso vai haver capital para isso tudo. E, portanto, esse mix, será através desse mix. E, portanto, é aquela ideia inicial, vamos chegar ao porto e vamos escolher o que é que há de estar ali disponível um dos combustíveis ditos alternativos. Eu não acredito nisso do ponto de vista económico, não me parece que as coisas funcionem assim. Se houver, há de haver fortes investimentos, mas não num mix de produtos desta forma como é dito. O próprio transporte marítimo tem que mudar. É intrínseco ao transporte marítimo
que muitas pessoas não conhecem isso, mas uma das principais fontes da receita, uma das principais fontes da rentabilidade do negócio não é o transportar mercadorias, é o comprar e vender os navios. Essa compra e venda de navios, a forma como é feita, a forma como o mercado existe, não é a mais adequada para a questão da transição energética. Enfim, é um tema a debater. Do ponto de vista da contratualização do transporte marítimo, há de haver nos contratos incentivos e penalizações de outra forma, relativamente à questão das emissões de carbono. Enfim, não há nada definido, há uma grande confusão. Para os armadores, para os serviços de linha de contentores, enfim, isso está sempre resolvido. É mais X dólares por contentor e você tem o combustível que queira, se é metanol, é metanol. Se quiser emitir, até a Pagloid, aqui já há mais de 2 anos, já pôs isso no site deles. Escolham se querem, quanto é que querem emitir, o preço é este, e portanto nós depois jogamos com o tipo de navios que vamos usar, e portanto e compensamos os navios que têm mais emissões com os que têm menos, enfim, e eu vou fazer um contrato consigo e garanto-lhe que tenho as emissões de X, de carbono de X, que é para você, a Amazon ou outro, poder dizer aos seus clientes, o nosso produto não tem carbono, ou tem uma emissão de carbono reduzida. Enfim, este tipo de jogo. Por último, só dizer, portanto, aqui o meu amigo Martin Stopford, amigo entre aspas, enfim, só estive com ele uma vez ou duas. Ele traz a experiência de muitos anos, a experiência da transição do carvão para o petróleo, demorou 50 anos. Os navios também foram adaptados, ou adaptações dos motores a vapor para a utilização do fuel óleo. Houve um processo, mas foram 50 anos, não foram 20 anos, não foram 10 anos. Portanto, enfim, ele não acredita, ele não acho que possamos esperar mudanças de um dia para o outro. E portanto é um bom ponto de partida a gente agarrar-se àquilo que tem, captura de carbono, e quanto a ele, enfim, é discutível, mas quanto a ele, para os grandes navios, para as grandes, o nuclear. É aquilo que temos em cima da mesa, em grandes quantidades, disponível para este esforço. Não vamos pensar enfim, em muitos dos combustíveis que nós aqui referimos como alternativas para transportar 400 mil toneladas de minério de ferro entre o Brasil e a China. E pronto, penso que é esta a ideia. Só para terminar, há um site que está aqui, que é este da Lloyd's Register, que tem os vários tipos de combustível, e tem aqui a tecnologia, tem aqui o estado em termos do investimento que é necessário, e tem aqui como é que a sociedade portanto, vê esse tipo de combustível. E termino por aqui. Obrigado, Fernando. Como sempre, Obrigado, bastante elucidativo. Realmente estamos numa fase extremamente interessante, que acaba por ficar na mesma, não é? Porque, ao fim e ao cabo, fala-se nestas transições ou alternativas que, aparentemente, no presente não são assim tanto. Eu lembro, por acaso, de um webinar também com o Martin Stopford, que ele chamava a atenção que o grosso dos navios a circular, cerca de, se não me engano, 40%, são precisamente os petroleiros. E se nós fazemos uma transição, o que é que se faz a esses navios, não é? Portanto, há muita. E isto na perspectiva de longo prazo haver uma diminuição, portanto, neste trânsito, neste fluxo de mercadorias. Bom, Fernando, eu vou passar então aqui por uma rápida sessão de perguntas. Realmente o tempo é curto, não é? Nestas coisas. Eu vou começar aqui pelo Gilvan, que ele pergunta, portanto, após a sua apresentação e o seu conteúdo, sendo os portos e os navios estações de abastecimento e veículos transportadores, respectivamente, que movimentam cerca de 80% das cargas pelo mundo, já fazendo por muitos anos, e com uma visão economista, qual seria, na sua opinião, com relação aos custos-benefícios dessa transição energética, levando em consideração os custos de infraestrutura para atender... Surgiu aqui uma coisa, para atender...
à questão ambiental e como fica representado os custos dos bens de consumo fornecidos para o consumidor final, portanto, toda a implicação que isto terá. Ok. Não sei se quer que... Se calhar respondemos uma a uma, não é? Certo. Eu A peço que seja relação... o mais sucinto, porque estamos Sim, mesmo senão já também depois da perco. hora. Exato. Em relação a, de facto, há outros aspectos muito interessantes de analisar, o que é que vai de facto acontecer ao transporte marítimo em si, como serviço relativamente a setores, como o transporte do próprio petróleo e dos derivados. Enfim, a expectativa é que, evidentemente, haja um decréscimo grande e, enfim, como é que isso vai ser compensado por outros tipos de transporte. Enfim, o mercado de transportes marítimos vai evoluir também, portanto, não vai ficar estático, como eu há pouco referi. Relativamente enfim, esta mudança é uma mudança que, ao contrário da anterior, da questão do carvão para o fuel-óleo, ou a questão da vela para o carvão, esta é uma mudança que tem uma base, digamos assim, tem uma base regulamentar, uma base política, uma base que tem a ver com, de facto, uma situação crítica do ponto de vista do ambiente, decisões políticas que foram tomadas e que estão em cima da mesa, enfim, e que são decisões políticas e, portanto, têm que ser respeitadas em termos das organizações internacionais, das organizações nacionais e que têm que ser tidas em conta, mas, enfim, muitas dessas decisões não têm em conta, enfim, não, é tal questão da transição para onde? Eu estou a fazer uma ponte, mas não sei o que é que está do lado de lá, se está uma montanha, se está um rio, se está um lago. Não é? Sei que os custos, nomeadamente os custos que eu tenho em cima da mesa atualmente, são bastante grandes. O problema maior é a infraestrutura. Há quem diga mesmo, os combustíveis nem sequer queremos saber. Há várias alternativas, mas a infraestrutura. Como é que faz uma infraestrutura global? Como é que eu em qualquer parte do mundo posso enfim, ter digamos que há um metanol disponível? Enfim, e quanto é que isso custa? Quanto tempo é que isso vai? Vai ser até 2050? Vai ser? Não vai, de certeza. Não está aqui qualquer coisa que enfim, nomeadamente a questão da infraestrutura. Eu penso que a questão dos motores, a questão dos próprios combustíveis, a questão do methane slip, da questão das fugas do metano, isso é resolvível. A questão da perigosidade de algum deles, da toxicidade da amónia, enfim, tudo isso parece ter saídas tecnológicas. Agora a questão da infraestrutura é que não vejo saída fácil para ela, a não ser se for um nuclear. O nuclear, a infraestrutura também está por criar, mas enfim. Portanto, esta relação relativamente aos custos-benefícios é difícil fazer aliás, é impossível fazer esta É análise, porque impossível, eu não sei quais são os custos. Os benefícios eu sei, ou começo a saber, não é? Para cada um dos produtos. Os custos não sei. Mas o mais engraçado é que o que se tem reparado é que estes armadores estão na frente e eles, de certa forma, impulsionam também esta transição, são os maiores beneficiários neste momento, porque o mercado de emissões, nós vimos nos últimos relatórios que Maersk e MSC tiveram lucros exponenciais precisamente com o valor que cobravam em relação aos seus clientes e em relação àquilo que realmente usaram, não é? E acabam por ser sempre os mesmos a ganhar, não é? Pois isso tem muito a ver com os serviços de linha de contentores e com o funcionamento do negócio em termos internacionais, que de facto é diabólico. Isto é, qualquer situação, qualquer perturbação grave, qualquer bloqueio, qualquer greve, qualquer situação é imediatamente Tentar chega. repercutida na taxa de frete, num adicional, enfim. Isso sem qualquer controle, porque não é nem o armador, nem o consumidor, nem o consumidor, nem a empresa de logística ou o transitário consegue controlar se aquela taxa tem alguma coisa a ver com os custos adicionais que o armador tem ou não tem, isso é incontrolável. O facto é que as empresas, de facto, quanto maior é a perturbação, maior são os lucros que têm. Hoje,
era suposto em 2024 as empresas estarem com prejuízos, as empresas de serviço de linhas, de contentores, estarem com prejuízos elevadíssimos devido a um excesso de oferta enorme, porque sabia-se que durante este ano, final do ano passado e o princípio deste ano, iam ser entregues muitas novas construções, e de facto eles estão a ter lucros elevadíssimos, porque veio a questão dos úteis e veio a questão, o que implicou uma maior procura, nomeadamente em tonelada milha, e portanto, enfim. Bom, passando aqui para a Bárbara Fontainha, o senhor acredita que com o tempo a demanda por portos aumentará significativamente para acomodar a crescente necessidade de embarcações ou mesmo navios atualizados com motores de última geração e com baixo consumo de combustível? Portanto, aqui, como eu disse, há vários tipos de navios, há vários tipos de soluções. Por exemplo, no chamado short sea, no transporte marítimo de curta distância, é muito diferente do deep sea, do tal transporte global. Enfim, em termos do short sea, há a hipótese de facto de utilização digamos assim, numa proximidade dos portos, enfim, de terra, fazer outro tipo de utilização. No deep sea, aquilo que se fala muito é a utilização dos corredores. Por exemplo, um corredor entre Sines e um porto na costa leste dos Estados Unidos, em que de facto há o mesmo tipo de combustível ou disponível nos dois portos e de facto é possível utilizar isso. E existem várias experiências já, vários estudos feitos sobre isso. É uma solução, mas estamos a falar sempre em soluções parciais. Por exemplo, a questão da eletrificação, a utilização dos navios elétricos, a utilização das baterias como armazenamento em todo o tipo de navios também vai alterar bastante os navios, todo o tipo de navios. Isto é possível porque os próprios navios que têm, por exemplo, a propulsão a fuel óleo ou gás natural, podem ter a bordo baterias que são alimentadas durante a viagem do navio, através de, enfim, quando a máquina faz gerar o veio, também gera energia, essa energia é armazenada em baterias, e essa energia dessas baterias vai ser utilizada, por exemplo, em portos, por exemplo, para outros. Nessa área há muita coisa, até, como eu há pouco disse, assustadora do ponto de vista de outras opções, como o abastecimento de energia elétrica aos navios, que estão a implicar milhões de investimento, enfim, numa situação que não está muito clara. Mas, portanto, a questão do retrofitting, da atualização dos navios, também é possível, mas aí é bastante problemática, é quase caso a caso. Qual é a idade do navio que ainda compensa ou não compensa? Sim, o investimento é considerável, não é? 5 a 10 milhões por aí, pois, exato, é bastante a não ser que os Estados deem o dinheiro todo. Enfim, pois. como é o caso, por exemplo, da Baleária, que fez aquela conversão daqueles 3 navios, que não está a utilizar, mas aquilo foi financiado pela União Europeia. Portanto, o custo para o armador foi relativamente pequeno. Se o custo tivesse sido total, o armador hoje estava a utilizar o gás natural, ou estava a ter ou não tinha por isso simplesmente feito o investimento. Enfim, aqui é um pouco, há aqui aquela figura do greenwashing, enfim, de lavar a imagem, que é muito usado, por exemplo, no setor de cruzeiros. Eu já ouvi, por exemplo, no setor de cruzeiros, num dos portos portugueses, um armador dizer que, enfim, que estava a utilizar o gás natural e, portanto, a partir de agora não havia emissões nenhuma, estava tudo bem. Enfim, esse tipo de situação, quando envolve passageiros, turistas, ou quando envolve a Amazon, as grandes empresas de logística, há que, enfim, apresentar de imediato soluções que não são reais. Bem, o André Mestre traz aqui traz-nos aqui o nuclear à conversa, que eu acho que concordo também sou adepto do Martin Stopford, portanto, e acho que há 10 anos, se calhar, é a solução mais viável até em vários sentidos, não é? Até para produzir estes combustíveis verdes, através de elétrons, é preciso ter uma energia renovável e nós não temos energias renováveis suficientes para fazer esta produção de hidrogênio verde e de outros, ou de amonia e metanol, não é?
E até com as experiências que estão a ser feitas, por exemplo, nos Estados Unidos, através da Terra Power do Bill Gates, com o reator Netrium, que está em teste, depois vai servir de exemplo até para a própria legislação que vai seguir, não é? O tal que é refrigerado a sódio, não é? Mas a sua opinião, Fernando? Quer dizer, a minha opinião é a opinião do Martin Stopford, isto é, mas para perceber bem a questão, nós estamos, a imagem que é transmitida hoje relativamente à transição energética está muito relacionada está muito associada aos contentores e àqueles armadores que fazem publicidade todos os dias, fazem propaganda todos os dias de opções, das suas opções, a mostrar que estão na vanguarda, etc. Por trás dessa imagem estão mais 50 mil navios. Mas eles são 13% da indústria, não é? Exatamente. E esses 50 mil não têm nada dessa, têm uma abordagem completamente diferente. Alguns têm uma abordagem completamente cínica. Eu já vi, já assisti a videoconferências com armadores gregos a dizer o pior possível dos objetivos, enfim, mas a dizer não de uma forma arrogante. Estamos a falar em armadores que têm 200 navios, bulk carriers ou car carriers, ou enfim. E, portanto, sabem aquilo que estão a falar, sabem o negócio que têm, sabem a procura que têm, e, portanto, sabem gerir o seu negócio. Eles não vão perder, não vão perder. Portanto, a questão do nuclear vem precisamente em função da pressão que está a haver. Como eu disse, se houver muita pressão, e se o nuclear de facto conseguir a tecnologia, o nuclear ganha. Não tenho grandes dúvidas. Ganha do ponto de vista de ser a tal solução global. Também não é imediata, como é evidente, mas enfim, os pequenos reatores, aquelas soluções, a diminuição do risco, etc., aponta de facto para aí. Enfim, mas isto é um mundo sempre em permanente e grande mudança, e não sabemos exatamente para onde vai. Nós estamos numa situação de guerras permanentes, guerras em vários pontos de conflitos. Estamos a falar em geopolítica, e a geopolítica não está a funcionar no sentido de uma transição energética nada pacífica, antes pelo contrário. Nós estamos a exigir que o transporte marítimo transporte mais quantidades a maior distância. Estamos a exigir que haja frotas militares que não andam, de certeza, a baterias elétricas nem a metanol. Só os Estados Unidos consomem 4 ou 5 milhões de toneladas de fuel óleo com a sua frota naval. Enfim. É brutal, portanto, Aliás, esse assunto dos Estados Unidos, eles estão com aquele conflito, quer dizer, com a pressão geopolítica do Pacífico. A frota deles militar está bastante envelhecida, e isso é uma oportunidade para a renovação de frotas, que eles estão pela primeira vez, porque eles não têm estaleiros suficientes para fazer isso. A Coreia está-se, a Hyundai, a indústria, já está a ser contratada, conseguiu a licença. Por exemplo, eu acho que a nossa Lisnave podia olhar para isso como uma grande oportunidade de avançar. Sim. Bom, estamos aqui mesmo, eu vou só passar aqui para a última, que é o António Esteves, Sim. partilhou connosco aqui uma página que nos traz velas inovadoras que estão a ser feitos, como por exemplo, eu também vi há pouco aqueles rotores verticais também, que está a ser testado para movimentar. Isto poderá também ou poderá ser mais um complemento às alternativas que se afiguram aqui. Sim, claro. Isso é enfim, está a ter algum sucesso nos bulk carriers. Havia um projeto também para navios de porta-contentores à volta de 2, 3 mil teus, também com a utilização desses rotas do vento, mas saiu hoje a notícia de que esse projeto foi suspenso, foi cancelado devido a questões de financiamento. É aqui muito importante a questão do financiamento. Um armador não tem que ir ao mercado de capitais, e ao ir ao mercado de capitais vai à banca ou vai aos fundos financeiros. E a questão é, eu quero comprar um navio a gás natural. Ok, eu quero comprar um navio a gás natural.
Mas já ouviu dizer que o gás natural é um gás de transição? Isso até 2035 é assim, depois a partir daí é sempre a baixar. Você tem a garantia de que vai ter procura, vai ter utilização desse navio. Em 2035 ninguém vai querer utilizar esse navio, porque pelos objetivos que estão em cima da mesa, vai ter que ter outro. Portanto, este tipo de situações que também se colocam do ponto de vista, por exemplo, da exploração, quer do petróleo, quer do gás natural. Em Angola e em Moçambique, Angola tem dificuldades em arranjar capital para novos poços de petróleo, quer dizer, porque não é essa a perspectiva. E, portanto, esta transição é extremamente dolorosa nomeadamente para esses países, por exemplo, os países que dependem do petróleo e do gás. Não estou a falar no Catar, não tem esse problema, mas os países africanos, por exemplo. Portanto, há que ter isso, há que ter isso em conta. Uhum. E pegando aqui por último mesmo sobre toda esta logística das cadeias de abastecimento no seu geral, estas alterações ou estas tentativas de substituir os combustíveis atuais, até pelas obrigações que estamos a ser impostos, não é? Pela questão legal da legislação, isto vai mexer aqui com as cadeias de abastecimento, naturalmente, e até porque estamos a falar, já falamos há pouco do nearshoring, do friendshoring, isto vai ter impacto, provavelmente, ou não, nos próximos anos. Até porque temos a questão geopolítica também com a China, não é? Pois, a questão geopolítica, que é onde estão os fabricantes de motores, A cadeia, não é? onde está a cadeia, os construtores dos navios. A China tem a construção dos navios na mão, tem a construção naval na mão, enfim, para os navios generalistas, para os porta-contentores, para os navios de gás, para tudo, para os bulk carriers, tem isso na mão. Tem na mão a matéria-prima, tem o cobalto, tem o lítio, tem o cobalto e o lítio e tem o cobre, porque tem as minas na mão, é a detentora. Enfim, nós temos que pensar que uma mina de cobalto no Congo tem uma estrutura fabril, essa estrutura fabril tem câmaras de vigilância e na China estão a ver o que é que se passa na mina no Congo. Portanto, o tipo de controle não é apenas teórico, estamos a falar a este nível. E, portanto, não é. A China não tem realmente à transição energética, a China não tem uma posição recuada. Antes, pelo contrário, está-nos a dar o exemplo em termos dos automóveis elétricos, está-nos a dar vários exemplos. Mas a dar entre aspas, ela está a vender e está a criar a dependência. Portanto, a China agora está, digamos assim, a salvaguardar a sua posição neste comércio global. Isto é, os Estados Unidos também estão a pensar em começar a construir gruas e pórticos de cais para os contentores, para terminais de contentores, e estão a dizer que já não aceitam as minas da ZPMC da China, porque a China, ao instalar aqueles pórticos, está a controlar o comércio. Isso é tudo muito engraçado, mas não há alternativa. Os Estados Unidos não conseguem, de um momento para o outro, construir navios, ter taleiros de construção naval, ter a mão de obra necessária ou ter a tecnologia necessária de forma a substituir essa mão de obra, pelo menos parcialmente. E, portanto, enfim, não é... E a própria cadeia de abastecimento, não é? Das próprias matérias-primas, aliás, é isso que eles estão a fazer, como o Fernando está ligado ao corredor do Levite, não é? Ir buscar todos os materiais na região. Exatamente. Esse controle por parte da China, a China, o 2050 para a China acho que é 2060, mas enfim, portanto, no fundo, do ponto de vista tecnológico, a tecnologia pode estar na Europa ou pode estar nos Estados Unidos, mas a construção naval e as matérias-primas estão na mão da China. Quer dizer, embora a China também já tenha muita tecnologia própria. Enfim, não sei o que diga mais, mas a situação não é nada clara.
Ok, Fernando, muito obrigado. Sim, senhor, muito obrigado. Foi um Agradecer a sua prazer. apresentação. Eu ia só pedir depois se podia disponibilizar, portanto, a apresentação para Sim, sim. partilhar Vou enviar um os PDF com participantes. estes slides e mais alguns que eu tinha de reserva, caso fosse necessário. Ok, Ok, muito muito obrigado. obrigado. Foi um prazer. Mais uma Obrigado a vez, todos os um grande participantes. abraço. Tá, Obrigado. obrigado. Um abraço. Deus a todos. Até quarta-feira. Obrigado.